Que alegria falar depois dessa apresentação, né? Eu vou fazer um pedido aos nossos anjos guardiães para que eles guardem dentro do nosso coração essa alegria que essas criaturinhas espalharam hoje. Cada palma, cada acorde vocal, cada som emitido aqui estava recheado de alegria, porque criança é isso. Quando a gente vai ficando adulta, a gente vai esquecendo. Então eu peço aos nossos anjos guardiães que guardem essa energia para nós, que naquele momento da provação, da tristeza, quando a gente pensa em desistir, que Ele nos dê um pouquinho dessa alegria que a gente viveu aqui hoje. Combinadas? Bem, como vocês podem imaginar, o nosso tema da noite, então, hoje é provações. É claro que esse tema diz muito respeito a nós, porque não há uma só criatura encarnada nesse mundo que não passe por uma provação. Aliás, aqueles espíritos já bem elevados, que vieram somente para ajudar, não passam mais provações, mas têm tristeza também, porque eles já têm muito amor no coração e se compadecem das nossas dores. Hoje, então, vamos falar sobre as provações. E para começar, eu quero dizer que todos nós encarnados aqui no planeta Terra estamos sujeitos às leis, a muitas leis imutáveis. Existem as leis que nós mesmos, os humanos, criamos, e essas nós podemos mudar. Mas tem algumas leis que são imutáveis. Não há nenhum ser humano capaz de mudar essas leis. E os físicos adoram estudar isso. Os físicos quânticos. Uma dessas leis que todo mundo conhece é a lei da gravidade. Levanta aí a mão para mim quem conhece a lei da gravidade. Todo mundo conhece, né? Porque quando você vira um copo, a gravidade puxa o líquido para baixo. Quando você joga uma pedra para cima, a pedra volta para baixo. Quando você tenta pular, você tem que fazer força e volta para baixo. A lei da gravidade é imutável. Esteja você aqui em Criciúma, em Nova York, Nova Zelândia, no Japão, em qualquer lugar, a lei da gravidade te puxa para o meio da Terra. Qualquer ser está sujeito a essa lei. Até aí concordamos? Mas tem outra lei que um físico muito especial descobriu, e foi Newton. Ele gostava de estudar as forças, a força que rege as coisas aqui no nosso planeta. E ele estudou tanto, e ele fez várias leis que valem até hoje. A terceira delas é interessantíssima. É a lei de ação e reação. Nós espíritas, desde a primeira vez que ouvimos a primeira palestra, que lemos o primeiro livro espírita, entendemos essa lei. A lei de ação e reação. Essa lei que diz que tudo que você faz volta para você. Não é isso? Se fosse resumir a nossa doutrina inteirinha em uma lei só, seria essa. A lei de ação e reação. Mas quando Newton estudou essa lei e explicou para todos os outros cientistas e comprovou que ela era real, ele dizia assim: lei de ação e reação é quando um corpo exerce uma força sobre outro e recebe de volta na mesma intensidade essa força. Quando a gente empurra alguma coisa contra a parede, a gente sente a resistência. A parede devolve a mesma força que você enviou. A gente sente isso quando bate a canela. Você dá um chute, você bate com uma força, você exerce uma força sobre um corpo e esse corpo exerce a mesma força sobre você e normalmente dói. A lei de ação e reação é da física, não tem como mudar. Só que a mesma aplicação serve para a nossa vida. Qualquer coisa que você faça para qualquer um, em qualquer parte, voltará para você na mesma intensidade. O que isso quer dizer? Vou dar alguns exemplos. Uma roda de amigos, gente conversando, brincando, daqui a pouco alguém diz para outra assim: mas tu é feia, né, fulana? Uma frase simples,
feia, fulana. A intensidade da dor provocada na fulana que recebeu a frase é o que você vai ter de volta em algum momento da tua vida. Toda dor que você provocar em alguém, por mais simples que você pense, mas isso não foi nada, Newton já explicava, depende de quem recebeu. A dor que ela sentiu, a intensidade, a medida da dor que ela sentiu naquele momento, é o que você vai receber na tua vida em algum momento. Então, às vezes, coisas bobas que a gente faz, para nós não significaram nada. E produzir uma dor, uma reação em outra pessoa, uma ação em outra pessoa, tenha certeza que vira reação na tua vida. Tudo de bem ou de mal que você produzir na vida de alguém, volta para a sua. Aplicação da terceira lei de Newton. Imutável. Não tem como escapar dela. Então, se nesse momento na tua vida as coisas não estão dando muito certo, os negócios não vão muito bem, os relacionamentos desandam, você sempre ganha alguma coisa e perde duas, saiba que é a terceira lei de Newton em ação, que o Espiritismo nos explica muito bem. Tudo o que está na tua vida é teu. Ninguém paga conta por outra pessoa, ninguém paga conta do vizinho, dos antepassados, mesmo porque quem são os antepassados? Se não nós mesmos. Quem será que era o teu bisavô, a tua tataravó? É você mesmo. Então saiba que tudo que você já fez, de bom, de médio ou de ruim, vem para você. Tem o teu nome e o teu endereço gravadinho ali. Você pode trocar de corpo, trocar de cidade, trocar de nome, trocar até de sexo, mas o teu nome e o teu endereço atualizados estão ali no recebimento das reações, das ações que você já fez. Então não adianta culpar o governo por ser tão corrupto e roubar o nosso dinheiro. Não adianta colocar a culpa no vizinho de incomodar tanto com aquele cachorro que não para de latir. Não adianta colocar a culpa no chefe que é extremamente rude com você e faz você passar vergonha. Não adianta colocar a culpa no seu filho que é rebelde, não te obedece e te faz passar vergonha. Tristeza. Tudo o que está na tua vida é teu. Joana de Ângeles diz uma frase que é simplesinha, mas cabe bem aqui como uma luva. A frase é a seguinte: quando cessar a causa, cessa o mal. O que quer dizer isso? Quando você já devolveu o que pegou, quando você já arrumou as situações que tinha criado, quando você já fez o que tinha para fazer, o mal acaba. Ah, mas eu tenho uma hérnia de disco aqui que não me deixa em paz, eu tenho uma falta de dinheiro, uma falta de sorte. Saiba, quando você tiver feito tudo o que podia, quando você tiver feito o certo, a hérnia de disco vai embora, porque aí a cirurgia funcionou. O filho deixa de ser rebelde, aí você diz, não, é porque ele encontrou a igreja. Não, é porque agora cessou, você já fez por ele o que tinha para fazer. Cessou a causa, aí resolve. Um tratamento de beleza, um tratamento de saúde, alguma coisa que aparece. Às vezes as pessoas dizem, bem, o que é uma mulher na vida de um homem? Depois que essa mulher apareceu na vida do meu filho, ele melhorou. Talvez não seja mulher, talvez fosse um momento. Acabou aquele tempo de provação. Já foi feito o que precisava ser feito. Acabou. É assim que acontece o recebimento de prêmios. A pessoa ganhou lá, jogou numa loteria que ninguém conhecia, ganhou uma casa. Acabou o momento de ser um sem-teto. Ganhou uma casa. Quando cessa a causa, cessa o mal. Tenha certeza disso. Confie no bem.
Os problemas que a gente chama na nossa vida são as nossas provações. Porque quando nós vivemos aqui várias vezes, normalmente, nós aprontamos tudo. E agora chegou a hora de devolver, de arrumar, de consertar. Só que quando chega essa hora, a gente se faz de coitadinho e não quer arrumar. Ai, mas eu sou tão bonzinho. Eu vou lá toda segunda-feira, frequento a casa, ajudo o grupo de coral. Eu dou cesta básica, eu faço tanta coisa legal. Por que isso acontece comigo? Pois bem, saiba que você não está pagando conta de ninguém, que essa dívida é sua. Ah, mas daí é uma tristeza encarnar só para pagar dívida. Bem, se nas outras vidas você só pintou e bordou, não produziu nada de bom, essas continhas com teu nome e teu endereço atualizado estão vindo. Porque a benevolência divina é magnífica. Ela não dá um fardo maior do que a condição da criatura a carregar. Isso todo mundo já ouviu. Ninguém leva uma cruz mais pesada do que consegue. Ninguém. O que quer dizer isso, trocando em miúdos? Que as provações que estão acontecendo na tua vida são as que você consegue carregar. A benevolência divina espera você ter crédito no banco do bem. E quando você tem crédito nesse banco do bem, é que as continhas começam a aparecer. Sabe? Quando uma pessoa tem muito medo de perder suas coisas e começa a colocar no nome de fulano, de beltrano, de não sei o que, para não perder nada, ela não tem nada no seu nome, não chega a conta para ela. Quando ela vai adquirindo consciência, ela vai puxando as coisas para o seu nome e as dívidas vão começando a ser pagas. O banco cobra, a justiça cobra. É a mesma coisa. Só que o banco divino, ele espera você acreditar lá por vontade própria. Ele não rouba de você. Então, é a sensação que nós temos, que a pessoa que está enraizada no mal, aquela que só apronta, é a sensação que eu tenho assistindo televisão hoje, ouvindo falar dos políticos, dos corruptos, sem querer criticar, apenas para elucidar. A sensação que a gente tem quando uma pessoa não paga dívidas, parece que Deus está dormindo, parece que a benevolência divina não funciona, parece que a justiça não é tão justa assim. Só parece. A justiça divina é impecável. Todos vão resgatar até o último o quê? Ceitil. Todos vão resgatar até a última moedinha. Tudo. Nós também. Por isso que naquele maravilhoso sermão da montanha, Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que já produzem o bem, os que já são pacíficos. Sabe por quê? Ele dizia, porque é deles o reino do céu. O reino do céu não é um lugar que você vai comprar um ingresso, vai entrar e vai ficar lá, eba, o reino do céu. O reino do céu é quando você está com a consciência tranquila. O reino do céu é dentro da gente. É quando você está feliz da vida. É um momento como esse agora, que a gente assistiu essa apresentação boa. Quem ajudou essas crianças e viu o nomezinho delas sendo dito aqui, ficou feliz, feliz, feliz. Esse é o reino dos céus. É quando você olhou a carinha deles e disse, nossa, eu ajudei aquele ali, ó. É quando você faz o bem. Esse é o reino dos céus. Não existe felicidade maior do que fazer o bem. Não existe alegria maior do que essa. Então, bem-aventurados os aflitos, são aqueles, somos nós todos, que já estamos resgatando e que por vontade própria estão deixando de praticar o mal. Existem dois caminhos: o de praticar o mal e ser esperto e levando vantagem sobre os outros, e o caminho de volta, quando você já adquiriu consciência, já entendeu o que é errado e começou a resgatar. Quanto mais você resgata, mais perto do bem você fica, mais perto do reino dos céus, mais perto de ser feliz. Agora me diga, o que é que todo mundo coloca na cabeça que quer um dia para si? Eu quero ser feliz. Todos nós procuramos tudo quanto é coisa.
Diploma, dinheiro, casamento, casa, carro, beleza, a gente procura. Para quê? Para ser feliz. Só que Jesus já disse, já deu a dica naquele sermão. Você vai ser feliz mesmo quando você praticar o bem, quando você for uma criatura pacífica, quando você devolver tudo que já pegou, quando você produzir bem, quando você chegar num lugar e ali ficar só luz, quando você sair desse lugar, não deixar mágoa para trás, e sim sorrisos. Quando você for essa criatura, quando você for uma criatura do bem, aí sim você está perto do reino dos céus. Aí você está entrando no reino da felicidade. Será que nós aqui, encarnados, e os desencarnados que nos escutam, estamos conseguindo fazer isso? Não fique triste se você está passando pela aprovação. Não fique. Porque esse é o momento em que você já está fazendo a volta. Você já está mais perto de conseguir a felicidade. E aqueles que estão produzindo a tua aprovação estão se distanciando cada vez mais dela. Sabe, a gente fica triste quando alguém faz uma calúnia da gente. Mas não é verdade, fulano mentiu sobre mim. Quando alguém passa a perna na gente, mas me logrou, me vendeu gato por lebre, roubou alguma coisa de nós, a gente fica amargurado. Essas criaturas que estão causando o mal para nós, no fundo, estão sendo nossos amigos, porque através deles nós estamos tendo a oportunidade de resgatar. Se nós, tão devedores, ficássemos lá nas outras moradas da casa do Pai, aonde não existe mais o mal, como é que a gente ia resgatar as nossas dívidas? Como que a gente ia produzir o bem suficiente para aprender? Como que a gente ia aprender a amar? Existem dois caminhos. Quem está produzindo mal, quem já está resgatando o mal. Quem está produzindo bem, já está no caminho certo. As nossas provações são exatamente isso. E aí a gente diz assim, nossa, depois que eu entrei lá na casa espírita, que eu comecei a estudar, frequentar certinho, ser uma pessoa melhor, tudo me acontece. Eu acho que a minha mãe, que era evangélica, tinha razão. Deve ter alguma ligação com o demônio. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Foi só começar a estudar que a vida começa a desmoronar. As coisas começam a acontecer. De verdade não é nada disso, gente. De verdade é que você, vindo aqui, entendendo, ficando consciente da realidade das leis, principalmente a lei de ação e reação, você adquire créditos, você fica com um ombro mais fortinho para carregar umas cruzes maiorzinhas, você fica com condições de pagar as dívidas. E às vezes o bloco da dívida é mais que prestação do carro. Às vezes a gente tem tanta dívida que não sabe, graças a Deus que a gente não sabe o tanto que é. Ninguém sabe o tamanho do seu bloco, só sabe o que já pagou, o que já passou, o que está pela frente, graças a Deus a gente não sabe. E assim vamos, resgatando uma dívidazinha aqui. Ai, que susto. Esse susto já resgatou uma também. Então é assim que nós devemos conduzir a nossa vida, ficando felizes. Claro que ninguém vai ficar rindo, roubaram meu carro. Não, mas não se amargurar tanto se roubarem o teu carro, se baterem na porta dele e sumirem. Isso aconteceu com o meu. Quando eu cheguei no estacionamento, a porta estava batida. Uns meses antes, em algum lugar, um galho de árvore caiu nele. Meu Deus do céu, coitado do meu carro e coitada de mim, né? A gente sempre, quando perde alguma coisa, ou quando acontece alguma coisa, a gente fica com pena de si mesmo. Na verdade, foi ali que eu comecei a pensar. Graças a Deus, né? Foi com o carro, não foi comigo. Não senti nada de dor. Deixa a porta assim. Aí, essa foi a primeira vez quando o galho bateu e amassou tudo. Na segunda vez, um risco, mas da traseira até a dianteira. Aliás, 2. Paralelos. Meu Deus do céu, agora já é demais. A primeira eu tirei de letra, mas a segunda tá difícil. Depois eu pensei de volta, lei de ação e reação. Eu não estou pagando conta de ninguém.
Tinha um monte de carros no mesmo estacionamento, só o meu foi riscado. É melhor eu ficar bem quietinha, senão eu passo vergonha. A dívida é minha. A gente sabe, quem é espírita tem informação. A lei de ação e reação é imutável. Não dá para transferir, não posso passar para ele, ó, paga minha dívida, por favor. Não se paga a dívida de ninguém. Cada um paga só a tua, só a sua. Então, antes de começar a reclamar, vizinha, irmã, mãe, sabe o que me aconteceu? Antes de fazer aquele chororô todo que a gente faz, tenha consciência. Se está na tua vida, é teu. Para de chorar. Começa a fazer coisas boas. E uma dica para pagar mais rápido o seu bloco de dívidas. Faça o bem. O bem que você fizer a qualquer um será teu advogado em qualquer parte. Isso é tão importante, porque às vezes a gente espera um Natal para fazer o bem. Às vezes a gente espera um pedágio lá no sábado para fazer o bem. Às vezes a gente espera um telefonema de alguma legião de alguma coisa pedindo alguma coisa para fazer o bem. Mas sabe, a gente pode fazer o bem em todo lugar, todo dia, em toda parte. Até as pessoas que não caminham mais, que têm dificuldade de respirar, como a irmã Dulce, passou anos na sua cadeirinha porque ela não conseguia mais deitar, fazia o bem em pensamento, rezava pela paz no mundo, pela paz dos corações, pela consciência das pessoas. Faça o bem em pensamentos, atos e palavras, porque o bem que você fizer assim por tua vontade, você quis fazer o bem, ele vai tirar lá do fim do teu bloco duas notas promissórias dele. Cada benzinho que você faz, 2 mauzões que tiram de lá. Todo o bem que a gente produz, a gente recebe. Sabe aquela... Jesus contava tudo em historinhas. Tem uma que ele diz: você planta 1 e colhe 100. Esse é o bem. Você planta um benzinho e fica colhendo os benefícios daquele bem. Isso serve para resgatar as dívidas ou para produzir bem na tua vida. Se algo não está bom na tua vida, no teu emprego, na tua casa, no teu corpo, no teu físico, na tua beleza, no teu astral, plante o bem. Porque se está mal aí na tua vida é porque você não sabe resolver. Aí não adianta vir aqui na casa espírita, no atendimento fraterno, e dizer assim, ó, para o atendente: tá tudo errado na minha vida, deve ter um obsessor aí, eu vim aqui para tirá-lo da minha existência. Já pensou se fosse assim? Se a casa espírita tirasse como se fosse uma erva daninha o espírito que está te prejudicando? Ele só está te prejudicando porque você já prejudicou ele antes. E Deus é pai dos dois, e o bem serve para os dois. Não dá para tirar o mal da tua vida e jogar o mal na vida de outro. É como você tirar o entulho da tua casa e jogar para a casa do vizinho. A parte do entulho a gente já entende. Não posso fazer isso. Tenho que chamar um cascão, um disque entulho, para botar o entulho ali dentro e levar para o lugar correto. Mas quando se trata do mal da nossa vida, de obsessores, a gente quer arrancar esse mal da nossa vida e jogar para qualquer lugar. Não é assim. Entenda. O mal, o obsessor, a inveja, o olho gordo, as coisas que não dão certo para você, pode estar acontecendo na sua vida assim, mas tem uma razão de ser. É a tua chance de resgatar, é a tua chance de melhorar. Aproveite isso. Essa semana, num evangelho que a gente fez lá em casa, a gente citou várias coisas que estavam acontecendo na nossa vida e a gente chegou à conclusão: não adianta mais ficar reclamando do emprego, não adianta mais ficar reclamando do chefe, do colega de trabalho, da pessoa que não produz, não adianta mais. Fizemos uma proposta de não reclamação e hoje nós recebemos o primeiro resultado dessa proposta. Aquele estado de paz interior. O marido foi agredido e conseguiu mostrar a outra face. Mostrando a outra face, ele se sentiu mais forte. É assim que a gente faz. Se sentindo mais forte, conseguiu não agredir de volta. Não devolveu na mesma moeda. Não devolvendo, recebeu o bem na própria vida.
que se sentiu bem, em vez de se sentir mal. O que a gente faz normalmente? Eu ainda não consegui. A minha chefe manda alguma coisa, eu já mando de volta. Ela escreve um e-mail maroto, eu devolvo na mesma moeda. É assim? Ela pensa que eu vou engolir isso? E o que acontece em mim? Dor nas costas, dor de cabeça, mal-estar. Quem produz o mal, está no mal. Quem produz o bem, está no bem. Se você conseguir evitar de mandar o mal e ainda produzir o bem, é você que fica bem. Se a pessoa te agrediu no trânsito, falou coisas que não devia para você, deixe o mal com ela. Você não precisa aceitar o mal na tua vida. Tem tantas histórias sobre isso. Uma delas eu vou contar aqui. Chico ia fazer uma palestra importante que ia ser filmada e aparecer na televisão. Então Emmanuel sugeriu a ele que comprasse um terno para ele ir mais bonito. A ocasião pedia. Só que terno, há muito tempo atrás, era uma coisa muito cara. E Chico não tinha posses assim para comprar um terno. Fez em 5 vezes esse terno. Comprou, foi lá, fez a palestra, se apresentou bonito, se sentiu chique, porque era uma coisa que ele gostava, de se sentir bonito. Umas semanas depois, usou o terno mais algumas vezes, botou o terno para lavar, pendurado no varal. E aí, passa um ladrão e rouba a parte de cima do terno e sai correndo. Emmanuel disse para ele: Chico, corre, Chico, roubaram teu terno. E ele: ai meu Deus, roubaram meu terno. Corre, Chico, e leva a calça também. O que ele vai fazer sem a parte de baixo? Olha bem, qual seria a nossa reação? Roubaram meu terno, vou atrás. Vou correndo atrás, para quê? Para pegar o terno de volta, para chamar a polícia, para gritar para todo mundo que eu fui agredido, fui roubado, para bater na pessoa que pegou. Quando é que nós vamos ter um pensamento de bem, de deixar aquele bem material ir? Nós ainda não temos essa condição, mas é necessário. Quando nós tivermos essa condição de entender que quem roubou está tão coitado ainda, ele é tão ignorante ainda, ele está produzindo mal para a vida dele, enquanto você já está resgatando, você já está no lado do bem, já está no lado da luz, mas pode ir para o lado da falta de luz também, se você for atrás dele e agredir, e roubar, e gritar, e contar para 1000 pessoas. Então, se você está passando pela provação, não caia nessa tentação de ficar contando para todo mundo, de ficar se fazendo de coitadinho, de achar que a tua vida é a pior desse universo, porque aí você perde a tua provação. Vai ter que fazer de novo. Olha bem o caso. Quando a gente tem um filho, e esse filho vai mal em alguma disciplina, aí ele diz: eu não consigo estudar, eu não consigo aprender isso. E tem prova agora essa semana, eu não consigo entender. Aí você diz: estuda, filho, o melhor que você fizer, vai tá bom, nós vamos pedir o teu anjo de guarda e tal. Você estimula a pessoa a estar no bem, estimula o filho, dá coragem para ele. Só que ele não se confiou no bem, ele foi lá e fez uma cola. E na prova ele conseguiu usar essa cola. Só que de repente, no final da prova, quando ele estava achando que foi bem, a professora pegou 0. O que teria sido melhor? Ele usar o próprio conhecimento e fazer o que desse. Se fosse 5, se fosse 6, a nota era melhor do que 0. Ele vai ter que repetir essa prova. E mais, ficou com débitos, ficou com dívida com a professora, ficou com dívida com o universo. É a mesma coisa. Quando a aprovação chega para nós, não faça uma cola. Não saia alardeando para todo mundo, porque você perde a razão dela. Faça do melhor jeito que você conseguir. Passe pela aprovação do jeito que você consegue, pedindo auxílio para o teu anjo de guarda, rezando, produzindo o bem ao teu redor. Que o resultado que você conseguir vai ser melhor do que reclamar. A reclamação tira os teus méritos. Você vai ter que fazer de novo. Aquele aluno que colou vai ter que fazer aquela prova. E talvez o professor vai deixá-lo no provão. Vai ter que fazer o provão também.
A mesma coisa nós. Se a aprovação já chegou na tua vida, passe com alegria. Às vezes a gente não consegue, mas pelo menos não passe com tanta tristeza. Não fique se achando pobre mortal criatura, que nada vale. Porque é assim que a gente se coloca, né? Roubaram a minha casa na praia, encostaram um caminhão lá e levaram tudo, só não levaram a grama porque não coube. Quantas vezes eu já ouvi isso? E as pessoas perdem, além de perderem a casa, os eletros, a saúde, perdem a alegria de viver. A aprovação foi muito maior do que precisava ser. Se o caminhão encostou na tua casa e não encostou na casa do vizinho, é porque a dívida é tua. Já que já aconteceu, passe aquilo ali com coragem. Passe. Ah, mas então eu não devo procurar recurso, procurar remédio, procurar sustento? Deve, procure tudo, mas não com aquela gana de matar o sem vergonha. Não com aquela gana de agora ele vai ter o que merece, porque a lei de ação e reação, ele produziu, ele vai ter de volta. A lei é imutável, você sabe que vai acontecer assim. Só que quanto mais raiva você colocar nesse pensamento de mal para ele, você está mudando de caminho. Estava aqui na parte da luz do resgate, está passando para cá, na parte da mágoa, do ressentimento, da produção do mal, dos desejos que você não fala para ninguém, mas quer que aconteça. Pense nisso quando estiver em provação. Pense que ninguém resgata a dívida do outro. Deus não dorme nem cochila. Se está acontecendo na tua vida é para você aprender. Às vezes, você nasceu na mesma família, vamos dizer que a tua irmã, mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, mesmo tanto de dinheiro, mas você passa por umas coisas que ela não passa. Aí você pensa, mas ela, né, sempre teve o melhor. O pai e a mãe sempre deram mais para ela do que para mim. A gente sempre se acha um jeito de ser vítima. De verdade, não pense assim. A gente sempre tem mais do que merece. A benevolência divina nos dá mais do que nós teríamos condições. Se nós fôssemos o RH lá do céu, se nós fôssemos o RH, a vida de todo mundo aqui ia ser bem pior, porque a gente ia dizer, não merece, não vai ganhar. E a benevolência divina, o RH divino pensa assim, ainda não está merecendo, mas por um acréscimo de bondade vai receber na vida, para ver se melhora um pouquinho. Às vezes a gente não merece nem a saúde que tem, nem o tanto de cabelo que tem na cabeça, e a gente fica reclamando. Às vezes a gente não merece nem a alegria que tem de viver, por ter produzido muito mal. Mas nós recebemos na nossa vida o bem, o bem, o bem. Deus é incansável. Ele não cansa de nos fazer o bem. Vocês estão assistindo a novela das 6? Essa novela é maravilhosa. Ela tem dado umas explicações, assim, de uma forma lúdica, como uma lei de ação e reação é real. É assim que nós vamos ver a nossa existência. Quando nós tivermos coragem, estivermos desencarnados e formos lá para uma sala para assistir às nossas vidas, mas é só quando tivermos coragem e envergadura moral, porque a maioria das coisas que a gente fez a gente tem vergonha. Mas quando nós tivermos condições, nós vamos assistir confortavelmente sentados às histórias das nossas vidas. E aí nós vamos entender, é por isso que o meu casamento era essa desgraça. É por isso que o meu filho nunca conseguiu ser um bom filho. É por isso que eu nunca tive um emprego, que eu nunca consegui comprar aquela casa. É por isso que eu não saía do lugar. Aí nós vamos entender. E mais, vamos ficar com vergonha. Porque vamos perceber que nós recebemos mais do que merecíamos. Vou contar uma historinha para encerrar. Dona Maria Beltrana, a história é de verdade, mas eu não lembro o nome dela. Vamos dizer que era Maria Beltrana. Ela era palestrante, famosa lá na cidade dela, assiduamente frequentava o centro, fazia tudo que a casa tinha, participava de grupo de estudos, era atendente fraterna, dava palestra, ajudava no rancho dos idosos, enfim, participava muito do centro. E ela achava que por fazer tudo isso ela estava credenciada a entrar no reino dos céus a hora que ela quisesse. Só que
Quando ela desencarnou, Dona Maria Beltrana não foi para o reino dos céus. Ficou ali num lugar entre o umbral e a colônia espiritual, uma coisa mais ou menos boa. E quando ela chega lá e vê aquele casebrinho, ela disse: mas não é possível, tem alguma coisa errada. Tanto bem que eu produzi na nossa comunidade espírita, tanta coisa que eu fiz, 30 anos de serviço voluntário na casa, quantas palestras ela tinha anotado num caderninho, quantas horas de palestra ela tinha dado, 2.000 horas de palestra, e eu recebo essa casinha feia aqui no meio desse nada. Eu devia estar lá numa colônia espiritual, iluminada, conhecendo o governador, sendo convidada a participar de um serviço lá na colônia. Aí ela resolve pedir uma entrevista com o governador da colônia, que ficava ali próximo. E ele, é claro, nas colônias espirituais, os espíritos já são bem mais evoluídos e vão estar governando aqueles que mais amam. E quem mais ama entende a fraqueza do outro. O governador recebeu assim. Ela chegou toda orgulhosa, pedante. Pode anunciar que a Dona Maria Beltrana está aqui, tem uma entrevista com o governador. Uma audácia, igual a gente é assim, orgulhosos. Não sabe com quem você está falando? Eu sou espírita, frequento a casa, enfim. Ela chegou lá para conversar com o governador e ele muito humildemente a recebeu e disse: pois não, Dona Maria Beltrana, eu sei que a senhora está querendo falar comigo. Tem alguma coisa errada? Claro que tem. O senhor não vai acreditar o lugar onde me colocaram. Eu acabei de vir da terra. Não, a viagem estava tudo bem, gostei, não passei pelo umbral, tudo bem, como eu já esperava. Só que a casa que me arranjaram está errada. Eu fiz tanta coisa, eu merecia uma casinha melhor. Sempre ouvi dizer que quem trabalha pelo bem ganha casa boa aqui, né? Aqui nas colônias espirituais. E a minha casa não tem conforto algum. Ele disse: tudo bem, Dona Maria Beltrana, então vamos ver o que há de errado. Pode ser que haja alguma coisa errada com a sua história. Eu tenho aqui a sua pasta, puxou lá, a pasta Vidas de Dona Maria Beltrana. Na capa escrito Pensamentos, Atos e Palavras de Dona Maria Beltrana. Abriu o livro e disse para ela: para a senhora ler mais confortavelmente, eu não vou ficar presente. É claro, ele sabia que ela ia ficar roxa da vergonha. Entregou o livro para ela. A senhora pode se sentar ali naquela salinha e observar o seu livro. Se preferir, ele passa em imagens. Se não, pode ler aqui mesmo. Mas, eu quero imagem. Sentou lá e começou. Primeira vida. Ela quase infartou. Como ela era má. Essa vida está muito ruim, eu vou pular para a próxima. Meu Deus do céu, eu fiz isso, e aquilo foi dando uma vergonha nela, uma vergonha. Olhou para trás para ver se não tinha ninguém assistindo como ela. É melhor parar essa filmagem. Eu não quero mais ver isso. E as vidas dela passando por ali. É melhor eu ficar só na última, né? A última eu era espírita, mal não produzi. Pulou para a última vida. Acontece que o livro era Pensamentos, Atos e Palavras. E o vídeo parava bem nos pontos que ela era cruel. Quando ela estava dando a palestra, ela mirava a fulano que ela conhecia muito bem, dizia: aquele lá, né, assistindo a palestra aqui, eu sei o que tu fez. E o vídeo parava nesses pensamentos dela, e ela foi arrochando, ela foi ficando com vergonha. Os atos dela, ela percebeu naquele momento, eram só para mostrar para os outros. Quando tinha alguém vendo, ela fazia uma coisa de louco. Quando não tinha ninguém vendo, ela dispensava a pessoa no portão. Tá pensando que aqui é assistencialismo? Vai lá na casa espírita, na minha casa não. Coisas que a gente também faz. Fecha o vidro do carro, não escuta a vizinha. Essas coisinhas assim estavam todas lá no vídeo dela. E ela percebeu que das 2.000 palestras e tantos atos de bem, não sobrava muita coisa. O que ela tinha feito mesmo, de coração, de vontade, de bem, de verdade, era bem menos do que aquela casinha comportava. Ela fechou o livro, saiu, foi procurar o governador. Olha, governador, aqui está o livro da minha vida. Eu acho que eu não tenho condições de ver mais nada. Eu estou muito satisfeita com o que foi me dado. Aliás, eu estou muito envergonhada. Eu ganhei muito mais do que merecia e peço
a oportunidade de aprender e de trabalhar em qualquer lugar dessa colônia ou do umbral. Eu me coloco à disposição do Senhor para trabalhar até nas câmaras. É o pior trabalho que tem, assim, perto dos umbrais, que é limpar o vômito de quem chega, sabe? E ela disse: me ofereço para trabalhar até nas câmaras, porque eu quero aprender de uma vez por todas a realmente ser uma criatura boa. Essa história é verídica e talvez já tenha acontecido conosco. Talvez essa nossa vida de agora já seja a primeira depois de termos assistido o nosso filme. Porque nós estamos sentadinhos aqui, ouvindo, querendo aprender. Nós pedimos essa chance de aprender agora a fazer o certo. Então, meus amigos, não vamos mais reclamar da aprovação que nos aparece. Vamos usar essa aprovação para evoluir, para ser mais feliz, para que quando nós assistirmos o nosso livrinho das nossas vidas lá, os nossos pensamentos, atos e palavras sejam realmente bons e nos encham de vontade de ser cada vez melhor e não que nos deem vergonha. Que a paz de Cristo esteja conosco, que o amor de Maria permaneça em nós, nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho e onde nós encontrarmos as nossas provações. Que assim seja.